O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados internautas, ouvintes da nossa rádio Agnus Dei. Como é bom escutar a palavra. Não sei se você em casa já experimentou esse prazer de ouvir atentamente o que Deus lhe fala. É algo tão precioso, mas tão precioso, que ninguém nesse mundo pode imaginar o tamanho dessa graça. Lamenta-se que muitas pessoas, até aquelas que vêm à igreja, participam da missa, às vezes, por causa da dispersão, e a dispersão é inimiga número 1 da espiritualidade, não alcancem essa dimensão. Nem sequer depois da missa sabem o texto que foi lido. A palavra edifica a igreja. A palavra ilumina nossos caminhos. A palavra é vida para o povo de Deus. Vamos meditar os textos desse sexto domingo do tempo comum. Tempo que seria de festa, de alegrias, tempo de carnaval, mas que, por motivos tão sofridos, tudo está sendo celebrado de forma diferente. O povo está sendo privado de uma das festas mais lindas da sua cultura. Mas devemos celebrar essa alegria em espírito, em verdade. Aproveitemos essa provação, esse momento difícil, para fazermos uma sincera, objetiva revisão de nossa vida pessoal, social, política, econômica. Aproveitemos esses dias para olhar para nós mesmos e respondermos como temos nos relacionado com Deus e com os outros. No carnaval do ano passado, vocês se lembram?
no Rio de Janeiro, em São Paulo, e em tantos outros lugares do nosso país, o nome de Jesus foi banalizado, a sua pessoa ridicularizada nas escolas de samba. Que triste e lamentáveis acontecimentos. Blasfemaram contra o Senhor. E a blasfema, saibam, toda ela traz em seguida as consequências dela mesma. Pois Deus não castiga, nós nos castigamos pelos nossos pecados, por nossos erros. Olhemos para o Senhor. Voltemo-nos para Ele, humildemente. Supliquemos que Ele tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Como teve compaixão de Naamã. Quem era Naamã? Foi a primeira leitura. Ele era chefe do grande exército amoreu, o exército sírio, temido naquela época. Naamã fora acometido de uma lepra e resolveu vir da Síria a Israel à procura do homem de Deus. Quem era o homem de Deus? Eliseu. Aquele que sucedeu ao grande profeta Elias. Ele veio com seus cavalos, trouxe riquezas, ouro. Ele queria uma bênção. Mas Eliseu, quando soube que Naamã estava à porta de sua casa, aparentemente não lhe deu atenção. E é preciso explicar por que assim aconteceu. É que Naamã estava procurando a pessoa de Eliseu. E Eliseu queria que Naamã procurasse o seu Deus. Quando a gente procura pessoas, quando a gente confia em pessoas, a gente se perde. Porque pessoas são pessoas. Deus é Deus. Põe isso na sua vida. Linda mensagem. Eliseu apenas manda um mensageiro dizendo: diga-lhe que vá ao Jordão e se banhe 7 vezes. O número 7 na Bíblia tem um valor absoluto. E Naamã fica decepcionado, porque não for atendido. Não percebe que a graça independe das pessoas. Que a graça será sempre um ato exclusivo da bondade e da misericórdia de Deus. Entendam isso e eu ficarei muito feliz. Naamã diz: por acaso, lá na Síria, os nossos rios não são muito maiores, mais caudalosos do que esse pequeno rio do Jordão? Fica chateado e quer ir embora. Um servo dele lhe aconselha. Vejam como é importante o aconselhamento. Como é bom dar conselho às pessoas. Na nossa rádio, todos os dias, eu ou o padre Antônio, damos conselhos em nossos programas. Disse aquele servo: meu senhor, não te lamentes, não reclame. Obedece ao homem de Deus. Obedece ao que foi proposto. Faça, meu senhor, o que o homem de Deus lhe mandou. Naamã obedeceu. Foi ao Jordão e humildemente mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, o seu corpo apareceu sem a lepra. Sua carne parecia, diz a palavra, como de uma criancinha. Naamã ficou tão feliz que na continuação do texto, ele agora quer presentear ao homem de Deus com ouro, com prata. E Eliseu diz: não, eu não quero nada.
eu quero que você conheça o meu Deus. Assim deve ser o procedimento do homem e da mulher de Deus. Nada para nós, tudo para Ele. E como Ele não precisa de nada, tudo para Ele. Em favor dos pobres, dos doentes, dos que sofrem. Bela lição, né? A primeira leitura. Foi por isso que a gente cantou no Salmo seguinte. A leitura do Salmo é tão bonita. Digo, a recitação do Salmo 31. A gente cantou assim. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Espero que em casa você esteja rezando esse salmo. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Refúgio nesse tempo de penúria, de sofrimento, nessa experiência tão sofrida que a humanidade atravessa. Sois para nós, Senhor, nossa força, nosso refúgio. Tome posse dessa palavra. Eu disse, tome posse dessa palavra, meu filho, minha filha. Na segunda leitura, a belíssima carta de Paulo apóstolo. Ele escreve aos Coríntios, dizendo, tudo que vocês fizerem, por palavras e obras, façam-no em nome de Jesus. Grande mensagem. Tudo que fizerdes, fazei-o em nome de Jesus. É para você, é para mim, é para nós, é para a igreja. Não façamos pensando em coisas estranhas à vontade de Deus. Desprezemos as ideologias que têm feito tanto mal à igreja, ao povo de Deus. Sejamos fiéis ao Espírito que clama, que fala à igreja, pedindo conversão, fidelidade a Jesus, e não fidelidade aos homens e às suas pobres ideologias. Tudo o que fizerdes, fazei-o em nome de Jesus. Não escandalizais a ninguém, nem judeu, nem grego, nem a igreja de Deus. Não escandalizeis a ninguém. A ninguém. Que conselho, né? E conclui Paulo, pois eu fiz tudo para todos. Eu me fiz tudo para todos, para alcançar o maior número possível, para a glória de Jesus. Eu considero a máxima de Paulo. Eu me fiz tudo para todos, para alcançar o maior número possível para Cristo. No Evangelho, o texto que a gente ouviu na narrativa de São Marcos, aparece novamente a figura do leproso. Ajoelha-se diante de Jesus. Contempla aquele homem desfigurado. Suas carnes estavam sendo comidas pela lepra. Na época, a lepra era considerada uma maldição divina. É preciso ter cuidado com as interpretações erradas. Era a lepra uma maldição divina. Por isso aquele homem se aproxima de Jesus, se ajoelha, põe a cabeça sobre a terra e clama dizendo, se quiseres, tu tens poder
de purificar-me. Veja o que ele diz: tens poder de purificar-me. Ele não vai dizer: tens poder de curar-me. Era preciso purificar-se da maldição. Um lindo texto, né? E agora percebe-se o humanismo de Jesus, o poder de Jesus. Encheu-se de compaixão, diz o texto. Desculpem, toda vez que eu faço essa leitura eu fico emocionado, vendo essa compaixão divina para com o humano. De um Deus que diz: eu quero, sim, eu quero te purificar. De um Deus que se aproxima do nada, do sofrido ser humano, e lhe toca. Olha, no tempo de Jesus, um leproso não podia se aproximar de ninguém. Deveria, obrigatoriamente, ficar pelo menos a 50 metros de distância de alguém, isolado, esperando a morte. Ninguém se aproximava de um leproso, por vários motivos. Para não se contaminar, e porque ele era um amaldiçoado de Deus. Jesus se aproxima, toca no leproso. Jamais alguém nos amou assim. Ó amor, porque tu não és amado? Porque tu és rejeitado? Ensina-nos a te amar acima de todas as coisas. Queridos irmãos, queridas irmãs, e o homem ficou curado imediatamente, porque o poder de Jesus é infinito, saibam todos vocês. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Cura-nos, Senhor, de nossas enfermidades, do corpo e da alma. Liberta-nos dos medos, das inseguranças. E Jesus diz: vai, apresenta-te aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, na época, eram eles que declaravam impuro alguém com lepra. E Jesus diz: vai, apresenta-te aos sacerdotes. Faze a oferenda prescrita por Moisés, para que eles se convertam. Para que eles saibam, pelo sinal da cura, que o reino, o Messias, está no meio de vocês. Jesus quer que os sacerdotes percebam os sinais da sua presença salvífica. Jesus quer hoje que nós percebamos os sinais de sua presença na comunidade, chamando-nos à conversão, à solidariedade, à caridade verdadeira, ao amor fraterno, elementos que constituem o seu reino e que jamais poderão ser esquecidos. E se o forem, a igreja já não será a dele, mas talvez se torne uma coisa dos homens. Bem o disse o Santo Padre, o Papa Francisco. A igreja não pode ser uma ONG, uma organização social. Não pode ser uma sociedade de assistência social. E às vezes as pessoas querem que a igreja seja assim, conforme as vontades das pessoas, inclusive de teólogos, e dos que escrevem muito mal escrito o que não é de Deus. Escreve o que não é de Deus. Fidelidade, para que sejamos dignos das promessas dele. Creio.